E aí, tudo bem? Hoje vamos mergulhar em um tema que divide opiniões e desperta paixões: os remakes de novelas da televisão brasileira. Enquanto alguns conquistam o público e se transformam em sucessos de audiência, outros acabam naufragando sem deixar saudade. E com a Globo apostando tudo no remake de Vale Tudo, a expectativa de sucesso é enorme. Mas será que a emissora vai acertar mais uma vez ou tropeçar como em outras tentativas? Vamos descobrir juntos ao relembrar 5 remakes que explodiram em audiência e 5 que viraram verdadeiros fracassos. Então já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o conteúdo de hoje está imperdível. Abrimos a lista dos remakes que deram certo com Mulheres de Areia, exibida em 1993. A trama de Ivani Ribeiro, que originalmente foi ao ar na Tupi em 1973, ganhou uma nova vida na Globo com Glória Pires, interpretando as gêmeas Ruth e Raquel. A performance dela foi tão marcante que até hoje é lembrada como uma das melhores da teledramaturgia. Com uma média de 50 pontos no Ibope, a novela também consagrou Marcos Frota como o inesquecível Tonho da Lua. O sucesso foi tanto que Mulheres de Areia não apenas foi reprisada 3 vezes, como também conquistou o público internacional, especialmente na Rússia. Na sequência temos A Viagem, que chegou em 1994, novamente assinada por Ivani Ribeiro, mesmo com a autora já debilitada. Reescrevendo a trama que havia feito para a Tupi em 1975, ela contou com um elenco estelar liderado por Antônio Fagundes, Cristiane Torlone e Guilherme Fontes. Com 52 pontos de média, A Viagem se tornou um marco, eternizando personagens como o Mascarado, que na versão original se chamava apenas Sombra. A novela foi tão marcante que está sendo reprisada pela 3ª vez no Vale a Pena Ver de Novo, além das exibições no canal Viva. Ela comeu meu coração, brincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu. E não podemos esquecer de outro grande sucesso que também saiu da mente brilhante de Ivani Ribeiro e completou a trinca de remakes que marcaram época na tela da Globo. Em 1985, foi ao ar A Gata Comeu, uma novela que conseguiu capturar a atenção do público do início ao fim, reforçando o talento da autora em atualizar histórias clássicas com maestria. Originalmente chamada A Barba Azul e exibida em 1974 pela extinta TV Tupi, a trama ganhou uma roupagem moderna e um elenco estelar, que ajudaram a transformar a novela em um dos maiores fenômenos do horário das 6. Nomes de peso como Cristiane Torlone, Nuno Leal Maia, Mauro Mendonça, José Maier, Bia Seidel, Débora Evelyn, Fátima Freire e o jovem Danton Mello protagonizaram uma história repleta de romance, humor e conflitos familiares, elementos que conquistaram o público e fizeram da novela um verdadeiro clássico da teledramaturgia brasileira. Os números comprovam o impacto de A Gata Comeu na audiência. Em sua exibição original, a novela registrou impressionantes 64 pontos no Rio de Janeiro e 56 pontos em São Paulo, consolidando-se como um dos maiores sucessos do horário das 6. Mas o sucesso não parou por aí. Em 1989, a novela retornou ao Vale a Pena Ver de Novo e alcançou 33 pontos de média geral, a maior da história da faixa até hoje. Além disso, A Gata Comeu foi reprisada novamente no Vale a Pena Ver de Novo em 2001 e voltou ao ar no quadro Novelão do Vídeo Show em 2012 e 2015, sempre com resultados expressivos. Em 2016,
o canal Viva reexibiu a novela na íntegra, onde mais uma vez comprovou sua força, mantendo o carinho do público e conquistando novas gerações, provando que, quando uma história é bem contada, atravessa décadas sem perder sua essência, consolidando-se como um dos remakes mais bem-sucedidos da história da televisão brasileira. Ela comeu meu coração de leão. Estrelas vão fugindo entre os faróis e o mar neste azul. Outro remake que brilhou foi Anjo Mal, lançado em 1997. A versão original, de 1976, já havia feito sucesso, mas a releitura foi ainda mais celebrada. Nessa nova versão, Glória Pires foi quem deu vida à babanice, eternizada por Suzana Vieira na versão clássica. Com um texto atualizado por Maria Adelaide Amaral, que criou novos núcleos e personagens para modernizar a história, Anjo Mal conquistou média de 32 pontos e foi reprisada 2 vezes pela Globo, além de ter passado pelo canal Viva. Curiosidade, foi também a estreia de Thaís Araújo na Globo, após o sucesso em Chica da Silva da Manchete. Nosso dia. Se pintar um negócio na China. Tititi é outro exemplo de remake que deu muito certo. Em 2010, Maria Adelaide Amaral misturou a trama de Tititi com Plumas e Paetês, ambas de Cassiano Gabus Mendes. O resultado foi uma novela moderna, divertida e cheia de referências pop, que agradou em cheio o público e a crítica. Com média de 30 pontos, foi considerada a melhor novela do ano pelo Troféu Imprensa. O sucesso foi tão grande que voltou ao ar em 2021 no Vale a Pena Ver de Novo, embora sem o mesmo impacto da primeira exibição. Ficar bem longe desse tititi. Do bem, a terra é tão verde e azul. Fechando a lista dos remakes de sucesso, não poderíamos deixar de citar Pantanal, de 2022. A trama, originalmente rejeitada pela Globo nos anos 80, e que foi ao ar com enorme sucesso pela Manchete em 1990, ganhou nova roupagem pelas mãos de Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa. Alanis Guilhem foi escalada para o papel icônico de Juma Marruá, enquanto Marcos Palmeira, que atuou na versão original dando vida ao personagem Tadeu, dessa vez assumiu o protagonista José Leôncio. Com média de quase 30 pontos, a novela provou que algumas histórias atravessam gerações e continuam conquistando novos públicos. Agora vamos aos remakes que afundaram, sem piedade. Começamos com Irmãos Coragem, exibida em 1995. Escolhida para comemorar os 30 anos da Globo, a nova versão da clássica trama de 1970 foi um completo fiasco. Mal adaptada para a faixa das 6, a novela sofreu com a rejeição do público, bastidores tumultuados e até troca de diretor. Nem as tentativas desesperadas de mudanças salvaram a produção, que virou uma das maiores decepções da história da emissora. Dinheiro na mão é vendaval. Outro tropeço foi Pecado Capital, de 1998. A versão original de Jeanette Claire, exibida em 1975, foi um fenômeno, mas o remake não conseguiu repetir o feito. Apesar de contar com Carolina Ferraz e Eduardo Moscovis como protagonistas, a química não funcionou e a trama virou alvo de polêmicas, como a recusa da atriz em beijar Francisco Cuoco, obrigando a Globo a criar uma nova personagem para ser o par romântico de Salviano Lisboa. O público não perdoou e até o canal Viva desistiu de reprisar a novela,
após uma enxurrada de críticas. Estar no mundo. Você. Guerra dos Sexos, em 2012, foi mais uma aposta frustrada. Após o sucesso de Tititi, a Globo acreditava que o remake da obra de Silvio de Abreu, sucesso em 1983, repetiria o feito. Mas não deu certo. A trama, datada e sem as devidas atualizações, não empolgou. O próprio autor reconheceu que o grande erro foi ter mantido a história praticamente intacta, sem adaptá-la aos novos tempos. Resultado: audiência baixa e críticas pesadas. Tudo na vida passa. Elas por Elas, em 2023, foi mais uma tentativa que não emplacou. Buscando repetir o sucesso da versão de 1982, a Globo acabou errando feio ao apostar numa trama que tem a sua base fortemente calcada no humor, para a faixa das 6. Com personagens extremamente caricatos e fora do tom, a trama não agradou ao público e a novela acabou registrando a pior audiência da história do horário. Resultado: sem deixar saudade, o remake de Elas por Elas foi rapidamente esquecido pelos telespectadores. Hey, hey. Encerramos com Renascer, remake de 2024. Embalada pelo êxito de Pantanal, a Globo apostou novamente na fórmula de Bruno Lupery para recontar a história criada por Benedito Rui Barbosa em 1993. Apesar de uma primeira fase elogiada, a trama não sustentou o interesse. A lentidão do enredo, erros graves na escalação do elenco e a rejeição do público fizeram a audiência despencar. Restou à Globo apenas levar a novela até o fim, mesmo diante de um desastre anunciado, culminando no fracasso retumbante que foi Mania de Você. E aí, gostou do vídeo? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por ter acompanhado esse mergulho nostálgico e polêmico pelo universo dos remakes que marcaram ou mancharam a história da TV brasileira. Esse vídeo foi feito com muito carinho, pesquisa e dedicação, para que você pudesse relembrar, se surpreender e, quem sabe, até mudar sua opinião sobre algumas dessas novelas. Então, se você curtiu essa viagem no tempo, que tal compartilhar o vídeo com seus amigos, grupos de novela, ou com aquela pessoa que adora uma boa discussão sobre televisão? Assim você ajuda o canal a crescer e ainda contribui para que mais pessoas conheçam essas curiosidades, que a maioria já esqueceu. E não saia daí, porque na tela vai aparecer outros vídeos aqui do canal Play Nostalgic, que eu tenho certeza que você vai adorar. Clique agora em um deles e continue com a gente nessa maratona nostálgica. Fui! Fiquem com Deus e até a próxima.